Olá, pessoal. Boa tarde para quem está assistindo essa aula ao vivo, mas também depois um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para aqueles que forem acompanhar essa aula gravada num outro momento. Meu nome é Carlos Eduardo, eu sou professor do IFTO no Campus Palmas já há 13 anos, onde eu trabalho com as disciplinas de sociologia, sociologia política, Estado, política e governo e geopolítica. A minha formação é na área de ciências sociais, da graduação até o doutorado, eu tenho estudos nesse campo. E hoje eu estou aqui para a gente iniciar o nosso trabalho com a disciplina de geopolítica e, e a gente vai ter muito tempo para poder aprofundar muitas questões importantes nesse campo do conhecimento, né? Visto que a gente tem que entender a geopolítica como um campo do conhecimento. Mas antes da gente entrar, de fato, nesse campo, né, para tentar entender como é o funcionamento do poder ao redor do mundo, né, eu gostaria de fazer uma reflexão, uma discussão inicial a respeito de algumas questões que são importantes, né, que é a questão da presença do Estado, se o Estado ele está presente, né, em todas as sociedades, se há sociedades que podem viver sem o Estado, e se essas sociedades que não possuem o Estado, seriam menos políticas, né, do que a nossa sociedade que possui o Estado. Então, essa é uma discussão bastante importante para a gente fazer nesse início de trabalho, né? E para a gente fazer isso, eu vou trazer aqui para vocês alguns pontos, né, que tem um antropólogo chamado Pierre Clastres, um antropólogo bastante importante na história da antropologia, que inaugurou uma linha, né, de análise da política, ele vai ter o nome de antropologia política, né, mas a partir da visão que ele estabelece acerca dos povos indígenas, né? Então, o Pierre Clastres, um antropólogo francês que estudou os povos indígenas, alguns, né? E dentre eles o povo Guayaqui, um povo que vive no Paraguai, e lá ele estabeleceu uma visão a respeito da política para esse tipo de sociedade, né? E ele escreveu um texto bastante conhecido na antropologia, né, e também na política, chamado A Sociedade contra o Estado, né, no qual ele questiona alguns, digamos, preconceitos que nós, ocidentais, temos em relação a esses povos, e em função desses preconceitos, a gente acaba considerando esses povos menos políticos do que nós, né? E aí, uns pontos que são importantes que o Classes questiona, né? Seriam essas sociedades incompletas por não ter o Estado, né? A história, e aí a gente começa a falar de geopolítica, teria um sentido único, né? E aí, para quebrar esses preconceitos, né, com relação à existência ou não da política nesse tipo de sociedade, e sabemos hoje que a história não tem um sentido único, né? Ele vai dando dados, né, ao longo desse texto famoso, de como, na verdade, as sociedades indígenas elas se comportam de uma maneira ante o Estado, mas não é porque elas não tiveram a oportunidade de construir essa organização social, né? Mas porque muito cedo essas sociedades percebem que a presença do Estado pode gerar o aparecimento do Estado pode gerar uma relação entre dominantes e dominados, e essa relação ela não é bem-vinda, digamos assim, nesse tipo de sociedade, né? Mas a conclusão que o Pierre Classes chega com essa questão é de que as sociedades indígenas, na verdade, elas são até mais políticas do que as nossas, né? E aí, como o nosso tempo aqui ele é bastante escasso, né? Eu vou colocar esse texto na nossa plataforma, e aí vocês vão ler esse texto da A Sociedade contra o Estado, do Pierre Clastres, vão comentar lá no fórum de discussão, e aí na próxima aula a gente vai continuar a discussão acerca da presença da política na sociedade ou não. Um grande abraço a todos, tudo de bom, pessoal.